Estamos aqui com o ex-escrivão da Polícia Civil, policial militar reformado, Antônio Barbosa. Seu Barbosa, em que ano o senhor entrou na polícia, na honrosa Polícia Militar? 1962. E reformou no ano? 85. 85. E o senhor, você foi escrivão da polícia ad hoc de que ano a que ano? De 67 a 85. 67 a 85. Ô, senhor Barbosa, quais eram os nomes dos policiais dos anos 60, 70 que você se lembra? Para a história de Rolândia, para registrar para a história. Álvaro Bróis, Joaquim Faustino, Benedito do Prado, Cabo Elias, Amélio Correia de Lima, depois veio Zé Bigode, muito conhecido na cidade, Zé Bigode, Gaúcho, Jango, João Martins de Oliveira, né, o Jango, Ramos, soldado Ramos, depois veio o sargento Adão Ieder. Centeno era, o Centeno era subtenente, era telegrafista. Veio Roberto, Jorge, Márcio, Arapongas, como é que é o nome dele? Bom, uma outra pergunta. Seu Barbosa, nos anos 60, vocês não tinham nem viatura, né? Não. Que ano que chegou a primeira viatura, que era aquele Fusca? Eu creio que foi... Pé de boi que falava, né? Eu creio que foi em 65, 66, por aí assim. A primeira viatura. Era um Fusca pé de boi? Não. Era um carrinho. O Fusca foi o terceiro. Primeiro foi uma Rural Willis, que chamavam de Camburão. Sei. Depois veio uma TL e depois veio o Fusca. Então depois que veio outros carros mais... O senhor trabalhou como escrivão da Polícia Civil ad hoc com quais delegados? Aqueles que o senhor se lembra. Egon José Tremer era oficial da polícia. Repete que eu não ouvi, fala mais alto. Egon José Tremer era oficial da polícia, hoje ele é major reformado. Trabalhei com Algeu Saraiva, foi o... Deixa eu me lembrar. Algeu Saraiva, Coronel Caju, muito conhecido em Rolândia, no tempo antigo. Coronel Caju, doutor, esse foi mais já depois que eu me aposentei, o Floriano Zanotti, doutor José Cruz. José Carlos Cruz. José Carlos Cruz. Bom, vamos fazer uma outra pergunta, tudo bem. Senhor Barbosa, e quais eram as dificuldades para você na época como escrivão? Qual que era a estrutura da Polícia Civil na época? A estrutura da Polícia Civil era muito carente. Eu trabalhava sozinho na delegacia de Rolândia. Depois veio quem para te ajudar? O Becker? Não. Veio o Elias. Elias. Depois veio esse que está aí. Como é que chama ele? O João? Não é o João? Esteve aí o... O Borges. Borges. O Borges. Você não trabalhou com o Becker? Até 84, mais ou menos, eu trabalhava sozinho. Meu pai do céu. A gente tinha que fazer a arrecadação da Furrespol. Isso eu fazia à noite. Porque durante o dia não dava espaço, tinha que atender o povo. Naquela época nós fazíamos uma média de 30 inquéritos por mês na delegacia. Era muito pesado. Mas tudo na máquina de escrever mecânica? Máquina Olivetti, não, a Remington. É uma Remington que eu acho que deve estar na delegacia. Virou museu. Ainda. Ô Barbosa, e quais eram os advogados que você se lembra que iam sempre lá? Além do Farinão aqui, quem que ia lá? Pincelli, né? Tinha Moretti. Os advogados de Rolândia.
todos, e não só de Rolândia, de fora também, por meus amigos. Mas vai citando os nomes que você se lembra. Eu me lembro do Dr. Moretti, Dr. Albanir Manfredini. Puxa vida, né? Boa lembrança. Dr. João Batista, como é que é o nome desse morreu? Ah, o Pacheco. João Pacheco. Dr. Pincelli, Dr. Mário te ama, tio Mário, como é que era o nome dele? Tristão, Mauro, né? Mauro. E a Maura, Tristão. Isso. Dr. Maurício Schneider. Álvaro Pezente. O Farina ia lá também ou não? Farinão? Farina também, Dr. José Carlos Farina, né? Aqueles amigão da gente. Já fumamos muito Hollywood lá na tua sala, muito, né? Hein, doutor? tempo perdido. Fazer o quê, né? A doutora Neuci Bungo. Uma outra pergunta. Conta aquela história, sem citar nomes, daquele policial que foi prender um caminhoneiro na zona. Ah, sim. Sim. Essa é uma história que muita gente não acredita. Mas foi verdade. Porque foi muito difícil, mas há de ter alguém vivo ainda que sabe dessa história. Eu estava no serviço de patrulha com esse policial, que eu não quero citar o nome. Sim, não cita. Né, porque... Não é bom. Eu vou contar só o milagre. Só o milagre. O santo fica não, o milagre né? só eu. Conto depois para quem quiser. Depois eu conto. Chegamos tinha a zona de Meretriz. Do 5. No lugar chamado, conhecido por 5. Quilômetro 5. Saída de Rolândia para Arapongas. Lá nós chegamos no patrulhamento, tinha um restaurante. Ali você estava com um policial militar. Policial militar. Isso foi em 63. Bom, diga-se de passagem, nos anos 50, 60, o movimento lá era muito grande, né? Era bastante. Precisava da polícia lá para... Era quase que mais no comércio, no comércio maior era lá. Todo mundo se encontrava lá, né? Mas então, doutor, nós fomos... Fazer o patrulhamento. Chegando lá, tinha uns 5, 6 motoristas de caminhão, brincando, jogando palito nas mesas lá. E a dona do restaurante, que era a dona Geni, ela estava assando um frango para os motoristas numa panela de ferro. Certo. Um fogão de lenha. E lá sumiu uma perna do frango. Sumiu uma perna do frango e criou aquele problema desgramado. E o motorista, numa brincadeira amiga, convidou eu e o outro policial, para comer com ele. De princípio a gente falou que não, muito obrigado. O motorista falou, não, já comeram uma coxa do frango, pode comer o restante. Mas ele não citou ninguém. Certo. Pode ser até um motorista conhecido deles, certo. Amigo deles. E esse policial, que eu não quero citar o nome, certo. Ele se sentiu ofendido com aquilo e deu voz de prisão ao motorista. Porque foi ele quem pegou a coxa. Certamente era, porque ele quem gritou primeiro, né? Daí gerou aquele problema e ele conduziu. Deu voz de prisão? Ele deu voz de prisão. Por esse fato? E conduziu o motorista. Eu disse preso para ele, na bicicleta. Eu disse para ele que deixasse aquele negócio como uma brincadeira, né? E nós não tínhamos viatura na época. Ele estava com uma bicicleta. Ele disse que ele levava o preso sozinho, pôs na garupa da bicicleta. Montou na bicicleta e tocou. E queria que o preso fosse na garupa? Não, até a delegacia? Ele pôs na garupa. Não, e queria que ele ficasse lá, o preso, quietinho. Ele queria que o preso ficasse quieto em cima da garupa. Sem algema? Sem algema. Sem algema. Aí, num determinado trecho, entre o ambiente lá em Rolândia, tem um lugar chamado Chácara do Chavante. Conheço, claro, conheço. E a Chácara do Chavante foi onde o motorista pulou da garupa da bicicleta e deu um empurrão no soldado, no policial, e atirou para o mar. E como? Não, e correu. E correu. E o soldado atirou, não? Não atirou. Não, ele estava armado. Estava. Ah, ele rolou. Ele caiu. O capinzal abaixo e nossa. E o motorista, como era muito esperto, correu rápido. Os motoristas pediram para mim se podia vir até a delegacia.
pedi para o delegado liberar o companheiro. Mas, chegando a ação aqui... deles não havia nenhum crime. Certo, aí chegando lá descobriram. Aí eu vim. Já tinha ido embora. Chegando aqui na delegacia, chamei o delegado, contei a história para ele. Então vamos procurar. O preso não estava na delegacia, nem o soldado. Faltavam os dois. Nossa! Espera só um pouquinho. Foi quando criou aquela... Sim, pode falar. Foi quando criou aquela polêmica. Foi incomodado o comandante do destacamento e os demais pessoal que estavam de folga, toda para a delegacia para procurar o soldado. Isso foi até quase 4 horas da manhã, quando a dona da zona do restaurante chegou e me pediu que ela estava com o motorista escondido lá num lugar... Num dos quartos? E que ele estava com medo de chegar na delegacia. Oh, meu Deus. Eu falei com o delegado mandou buscar o rapaz lá. Tudo por causa de uma coxa de frango. Aí foi quando apareceu o soldado também. Logo em seguida o soldado chegou também e contando aquela história, o delegado pôs o conduzido entre os motoristas, os companheiros dele, certo, e demais pessoas que estavam ali e falou para o soldado, ó, esse soldado que prendeu, certo, se ele conhecia o cidadão entre os demais. Ele olhou em todo mundo, um por um, e falou, aquele sem vergonha não está no meio do pessoal. Aquele sem vergonha não está no meio do pessoal. Aquele não está, ele está fugindo por aí. Né? Então aquilo foi uma brincadeira, foi uma gozação, porque ficou pra história. O motorista estava no meio do pessoal ali e ele disse que você vê como é que é. Ô Barbosa, o meu tempo que esgotou. Obrigado, olha, doutor. Foi um prazer muito grande registrar para a história esses fatos que você contou aí, que os mais jovens hoje nem imaginam como é que era, né? Não. Doutor, hoje... Muito obrigado, viu? Hoje, posso falar mais um pouquinho? Só um pouquinho. Hoje a Polícia Militar está num berço forrado de couro. Como podemos falar, lã de carneiro. Porque no meu tempo nós ia fazer intimação daqui de Rolândia, não só eu como outros demais soldados, na região de São Martinho, Bartira, Pitangueira, a pé. Não tinha condução, acredita? Fala sério, Barbosa, a pé? Acredita? A pé? Sim, senhor. Não, mas daqui em Pitangueiras a pé? A não ser quando a gente Espera, mas Pitangueiras? Sim, senhor. A pé? Mas a Pitangueiras é longe. É longe. Ué, dá 35, 40 quilômetros. A gente pegava alguma carona de amigos na estrada, mas o soldado fardado... Saía da delegacia a pé. A pé. Quando eu tinha sorte de passar uma condução e dava uma carona, ele adiantava mais. Oh, meu Deus do céu. Isso se passou comigo e vários outros policiais daquela época que tinham em Rolândia. Barbosa, muito obrigado pela entrevista. Doutor, qualquer dia desse nós vamos gravar um outro vídeo com outras histórias. Não tem importância. Muito obrigado, hein? Deus abençoe, viu?